pessoal! Que bom que você está aqui, que você está chegando aqui. Hoje nós estamos no último dia dessa série de lives de tratamento intensivo para resultados práticos da metanoia. Eu estou muito animada de estar aqui com você, muito feliz. Eu te peço que, quando você for chegando, me diz já de onde que você é, que eu gosto de saber. Eu amo saber onde eu estou me conectando, então quem está sempre comigo sabe disso. Chega dizendo de onde você fala. E eu quero dizer que hoje nós vamos falar de chaves poderosas. Gente, é chaves poderosas, porque às vezes a gente não percebe. Chaves poderosas que são hábitos, que vão ajudar a você trazer consciência de hábitos que podem mudar a sua casa, que podem transformar a sua casa, transformar ambientes. Nós temos um poder nas nossas mãos. Quando a gente entende que alguma coisa que a gente faz pode transformar o ambiente e coloca aquilo como hábito, a gente transforma a atmosfera, a gente promove o ambiente ao invés de destruir, né? Principalmente você que é mulher. Então, hoje que eu tô gravando esse vídeo é Dia das Mães. Sejam todas bem-vindas e quero dar um feliz Dia das Mães, um abençoado Dia das Mães para você que tá me ouvindo. É um dia bem propício para falar disso, não é verdade? Porque tem alguns hábitos que a gente não percebe o quanto que destroem, o quanto denigrem quem está com a gente, denigrem o ambiente. Então, que você está chegando, fala para mim de onde que você está, aí de Fortaleza, Lília, Sônia de Maringá, amo saber de onde vocês falam. Pessoal de São Paulo, de Santos, Formosa, uau, muito bom. Como é bom receber vocês aqui, Rolândia, Pedro Leopoldo. Uau, gosto muito de saber porque eu me sinto conectando com o mapa aqui. Então hoje o tema hoje, e hoje é o último dia então dessa série de lives. E eu quero já encorajar você já está na maratona mudança de hábito? Porque quando a gente não quando a gente não traz uma consciência da importância e também tem uma vontade, só que eu quero te falar uma coisa, para participar, né? Tudo isso para participar da maratona da semana mudança de hábito. A maratona mudança de hábito não é para todo mundo, eu quero dizer isso para você. A maratona mudança de hábito é para pessoas que querem mudar, não só que querem, que estão comprometidas a mudar. Então eu vou dizer para você, se é aquela pessoa, não, eu não vou entrar lá só para ver o que tem, nem entra, não gasta seu tempo. Essa energia é mais para você que fala assim, sim, eu estou disposta, ao menos um hábito da minha vida mudar. Aí sim é para você, amém? Então vamos lá, olha só. Vou começar falando aqui de alguns hábitos destrutivos que a gente não percebe. Por exemplo, quem que que vai pra cama, senta do lado do cônjuge e começa a olhar celular? Ou ele olha ou você olha. Quem faz isso? Quem fica olhando celular fica do lado um tempão olhando celular em vez de conectar com a pessoa que está do seu lado? Ou celular antes de dormir, você fica até tarde. Outra, durante a comida, enquanto você está comendo, quem faz isso? Deixa eu conhecer aqui como que vocês estão. Deixa eu conhecer aqui quem são de vocês que estão passando por isso. Vai falando assim, eu faço essa parte. Ao acordar, qual é a sua primeira atitude? Quais são os seus hábitos? Vamos lá, gente, nós vamos falar de vários hábitos aqui. Eu quero te ajudar a reconhecer, tá bom? Vou te ajudar a reconhecer, por exemplo, hábito de apontar o defeito do cônjuge. Esse alguém tem? Quem tem hábito de apontar o defeito do cônjuge? Quem tem o hábito de olhar para o cônjuge, já ver o que ele fez de errado, focar no problema, já falar, você fez isso, não, você põe a toalha molhada de novo em cima da cama, né? Você fez, de novo você fez isso, de novo você colocou tal coisa fora do lugar, enfim. Quem gosta de fazer aqui? Olha só, reclamar, vamos ver, hábito de apontar o defeito do cônjuge, hábito de gastar mais do que ganha, quem que tem hábito de gastar mais do que ganha? Hábito de usar todo o limite do cartão de crédito. Quem que tem hábito de criticar? Olha alguma coisa, olha algum ambiente, chega em algum lugar, já chega olhando o que tem de defeito. Já fica olhando o que tem de defeito. Quem tem o hábito de olha só, de justificar. Hábito de justificar. Tudo você justifica.
Aí alguma coisa deu errado, alguma coisa você não conseguiu, você vai lá e justifica. E você fala, não, mas é que isso, aquilo. E você tem, às vezes, justificativa plausíveis, você tem realmente um bom argumento, né? E a questão é, todos esses hábitos eu estou te ajudando a mapear. É o primeiro passo que nós vamos fazer hoje, é mapear. Então, se você não mapear um hábito que você tem errado, você vai se acostumar com eles. E nós falamos sobre isso ontem. Qual que é o caos que se instala quando nós não temos esse cuidado de trazer a consciência de um hábito que está destruindo o ambiente, que está destruindo as pessoas ao redor, que está destruindo a você mesma. E a ideia com você é isso agora, trazer uma consciência. Toda vez que você justifica um erro seu, sabe o que você está fazendo? Você está validando ele para que ele fique instalado na sua vida. Toda vez que você justifica um erro, vou até anotar essa frase aí. Toda vez que você justifica um erro, você está validando ele para se instalar na sua vida. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque quando você dá justificativa, você está apoiando ele, você está dando um argumento para que ele continue daquele jeito. Agora, quando você fala assim, apesar desse argumento que eu tenho, que poderia ser até válido, tem história que a gente conta que é válida, tem justificativa, apesar de ser válido, eu não vou me conformar, vou achar um jeito de mudar, de transformar, certo? Um jeito de transformar. Quem mais aqui fala pra mim, olha, tem hábito de fazer propaganda de si mesmo para ter aprovação. Tem muita gente que começa a conversar com outra pessoa e a pessoa conta alguma coisa que ela faz, aí você vai e conta em cima. Eu já fiz isso, né? Teve uma época da minha vida que eu era muito insegura e eu tinha muito negócio de inferioridade. E eu me lembro que essa época, aí quando eu conversava, eu sentava num ambiente, eu conversava com as pessoas, eu tinha um negócio assim de sentar e falar para as pessoas sobre, eu sentava e contava alguma coisa que eu fazia. Então, eu trabalho em tal coisa, eu tenho tal formação, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro. Ah, não, porque eu estudei em tal lugar, porque eu fiz tal coisa. E as pessoas que ficam contando algo bom ou fica dando seu currículo para os outros, em alguns momentos, são pessoas que estão aí com um hábito de busca de aprovação. Elas não vivem pelo que elas são, elas estão se sentindo tão para baixo que elas precisam melhorar o currículo para alguém. Você já viu quando a gente está numa conversa com alguém? E aí você fala alguma coisa que você fez mais ou além que o outro? Então, é um hábito também da busca de aprovação. Hábito de denegrir a imagem de alguém. Olha, de alguém que faz você se sentir inferior. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que quando você comenta na mesa com alguém, com seu cônjuge, ou que você comenta com uma amiga ou com a sua família, aí de repente você fala assim, ai, mas aquela pessoa é muito isso, é muito aquilo, é muito aquele outro. Aí você começa a dar um monte de característica negativa que vai fazer com que a pessoa se diminua. E isso faz você se sentir melhor. A gente tem hábito de fazer isso, de olhar e colocar defeito nos outros. E isso, gente, é resultado de inveja. E a questão é, tem cuidado, porque a gente tem muita gente que fala assim, ai não, mas eu não sou invejosa, ai, mas eu não sou orgulhosa. As pessoas que têm esse nível de consciência de que não tem, são pessoas que geralmente estão mentindo para si mesmo. Porque não tem o ser humano, criatura, que não tem. Tem o ser humano que vence melhor isso, que tem a pessoa que consegue lidar melhor com isso, mas todo mundo tem em algum momento. Não, eu duvido que tenha alguma pessoa que nunca passou por isso, certo? Até as pessoas que têm costume de falar grosso com o outro, geralmente é porque ela está se sentindo com tão baixa autoridade que ela precisa levantar a voz para se sentir igual. Olha isso, tem isso. Às vezes você olha para uma pessoa e você acha assim, essa pessoa se acha... Na verdade, ela se acha menos inconscientemente. Porque a pessoa que levanta a voz, ela está se sentindo tão impotente, ela está se sentindo tão para baixo, tão sem autoridade que ela precisa. E tem gente que tem hábito de fazer isso. Hábito nem percebe. Eu conheço várias pessoas que têm hábito de fazer isso. E não percebe que é um gatilho muito mais de inferioridade. Certo? Tudo isso vai ser tratado na maratona mudança de hábito.
Então vai ser muito interessante. Começa a prestar atenção em alguns hábitos que você não tinha notado e que, puxa, é verdade, eu acho que esses hábitos têm nada a ver. Você tem que trazer a consciência. Quem identifica, modifica. Se você não identificar, você não sabe o que modificar. Olha só, acontece de eu ter algum problema no meu organismo. Eu estou sentindo uma dor aqui, por exemplo. Se eu estou sentindo uma dor aqui e eu não sei o que é, o que pode ser uma dor aqui? Pode ser uma dor de barriga. Pode ser dor no estômago. Pode ser pedra nos rins. Pode ser apendicite. Pode ser trocentas coisas. Eu tenho uma tia minha que ela estava com dor aqui. Enquanto ela não fez diagnóstico, ela ia tomando remédio e nada funcionava. E quando ela foi ver, sabe o que era, gente? Uma costela quebrada. Quem quer imaginar que é uma costela quebrada? Se você não identifica, você não tem como tratar, você não modifica, entende? Então é importante a gente identificar os nossos maus hábitos. Os nossos maus hábitos são os hábitos de procrastinação, hábitos óbvios, sabe aquele de tudo que você começa você não termina, hábitos de procrastinação, hábitos diários que você tem que fazem com que você, tipo assim, porque não é só instalar bons hábitos, é instalar bons hábitos, mas é também identificar os hábitos que denigrem, que destroem. E se você fizer um aqui hoje, olha só, um que você mudar, um que você transformar, um que você identificar e modificar, um hoje que você faça, a sua família e você vão sair ganhando aqui. Vai ser meu presente de Dia das Mães para vocês, mulheres, e para os homens também. Né? O presente é poder te ajudar a identificar isso. Olha só, hábito de julgar os outros, de sentar e falar da vida do outro. É um hábito de fofocar, gente. Eu não sou de fofocar, mas não reconhece. É bom que você seja sincero, transparente consigo mesmo, seja honesta consigo mesmo, certo? Seja honesta, porque quando você quando você tem esse hábito de sentar com alguém e já contar a história de fala de você, fala dos seus sonhos, dos seus projetos, fala do que você tem vencido de você mesma. Fala as coisas que você tem aprendido na semana, porque toda semana nós estamos passando por aprendizado, né? Você passou aqui por uma série de lives, eu recebi tantos testemunhos. Converse com as pessoas sobre aquilo que você supera e não sobre a vida de outras pessoas. Eu se começar uma conversa perto de mim contando a vida de alguém, eu já gosto de levantar isso aí, porque não... Eu e Felipe somos assim, a gente não gosta de participar nada que fique falando de uma vida que a gente perde tempo assistindo a vida dos outros, ao invés de mudar, transformar, melhorar e protagonizar a nossa história. Faz sentido para você? Olha só, hábito de deixar para depois. Quem que tem hábito de falar, depois eu faço? Eu acho que muita gente, né? Hábito de deixar para depois. Você tem alguma coisa, se você resolve logo, pronto, deu certo, pronto, você já se livrou. Mas tem gente, uma coisa ou outra tudo bem, não precisa ser sempre, mas tem gente que tudo deixa pra depois. Aí vive se sentindo pesada e sobrecarregada. Você já percebeu isso? Depois eu faço, depois eu lavo, depois eu arrumo, depois isso. Aí depois você sempre tem muita coisa depois, né? Sempre tem. Vou deixar o aviso aqui do Felipe, que nós vamos liberar grupos hoje, tá bom? Hoje é o dia que, se você não entrou na Maratona Mudança de Hábito, onde que eu vou te dar 4 aulas, são gratuitas as aulas, ok? Essas 4 aulas, essa maratona, você precisa participar de um grupo, o grupo que chama Maratona Mudança de Hábito. Se você não estiver no grupo Mudança de Hábito, você não participa da maratona. A maratona vão ter 4 aulas, mas não são só 4 aulas. Já estou liberando o áudio lá do campo de batalha da mente, né? Já o link para você já ir ouvindo, preparando a tua mente. Eu vou estar constante com vocês lá. O grupo VIP Ellen Klein vai continuar normal com Metanoia, ok? Mas paralelo vou ter essa mudança de hábito. O grupo Mudança de Hábito, ele é temporário. Ele vai abrir agora e depois ele vai fechar. O grupo VIP Ellen Klein permanece sempre, tá? Ele é contínuo. Então, sempre termina um livro, eu vou ter outro. É minha conexão constante com as pessoas que estão aqui comprometidas com uma metanoia constante, certo? Então, vamos lá. Você quer saber se tem... Ellen, acabou vaga no grupo. Hoje, domingo, é o último dia antes de começar a maratona. A maratona começa amanhã.
Então, de hoje para amanhã, avisa todo mundo, convida as pessoas nos grupos que você participa. Vai ter a Maratona Mudança de Hábito, você pode mudar a história de uma família se você fizer isso. Então, vai lá e divulga. Sabe o texto que a gente manda para vocês no grupo VIP? Ou então, algum post que a gente coloca aqui que tá falando sobre isso, aqui lá no meu Instagram, então você pega e marca outras pessoas que podem ser beneficiadas disso. Você pode ajudar a mudar uma história. Muita gente é grata por pessoas que enviaram, falaram, puxa, saí da depressão. Puxa, a minha vida, minha família foi transformada. Então eu quero te encorajar a fazer isso. Não só para. A gente é gratuito, é um presente que você está fazendo. Presenteie as pessoas hoje. Né? Aproveita o Dia das Mães, um dia abençoado como esse, e presenteie outras pessoas também através do link do grupo. Então, acabou a vaga, não tem importância, a gente cria outro. Até o início do processo a gente vai criar novos grupos. Aí iniciando amanhã, quando iniciar, aí a coisa vai ficar mais difícil. Então ainda dá tempo, vai lá, chama todo mundo que a gente vai estar criando até ter vaga para todo mundo, ok? Enviar Oi? vaga pro pessoal também. Não entendi? Diz pra enviarem a live. E essa live aqui, né, já aproveita, gente, pega esse aviãozinho aqui, quem tá passando aqui já vem pra live aqui pra poder mudar hoje mesmo já algumas coisas na sua casa. Pega o aviãozinho que tem aqui, clica nele, vai aparecer um monte de nome das pessoas que você mais interage, já manda pra elas aqui o máximo de pessoas, pra que as pessoas já te agradeçam depois por ter mudado uma chave na mente delas. Então vamos lá. Hábito de deixar pra depois, muita gente eu vi que falou aqui. Né? Deixar para depois, hábito de não terminar o que começou. Quem tem hábito de não terminar o que começou? Quem quer saber como entrar em qualquer grupo, depois você me pergunta no direct, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Ou administradores do grupo, se você já estiver em algum grupo, se não pode ir lá no direct, tá? Pode pedir para participar sim, Célia. Aí você pergunta no direct, eles te mandam um link para você entrar. Hábito de deixar para depois, eu já falei, e o hábito de não terminar o que começou. Gente, esse hábito eu tive muito forte. Muito forte. Nada quase do que eu começava eu terminava. Mas quase nada, é impressionante. Já é do meu temperamento, né? Quando você conhece melhor o seu temperamento, você entende que tem coisas que é da sua natureza. Isso não quer dizer que você tem que se render a elas. Isso quer dizer que você tem que dar um foco maior a essas situações. Por quê? Porque você tem mais dificuldade em lidar com elas. Então você precisa ter mais estratégia, buscar mais ajuda para lidar. Eu, por exemplo, que sou influente sanguínea, né? Quem fez os temperamentos transformados comigo já conhece um pouco mais sobre isso. Então veja bem, eu sei que a tendência é eu começo algo, daqui a pouquinho aquilo ali já me entedia, eu faço outro, me entedia, eu faço outro, me entedia, eu faço outro. Eu era assim. Aí o que acontece? Eu precisei trabalhar essa característica comigo. E eu vou te falar, eu não trabalhei, foi a duras penas, sabia? Porque para trabalhar isso em mim, eu precisei identificar algumas coisas. Que eu tinha crenças de não merecimento. Nós vamos falar disso na Maratona Mudança de Hábito, ok? Tem muita gente que se auto-sabota, tem muita gente que não, procrastina tudo ou não termina nada que começa porque está sempre se auto-sabotando, porque tem crenças instaladas desde a infância de não merecimento. Acha que no fundo sente que não merece. Então quando vai para receber, quando vai para conquistar, se sabota. Sempre faz alguma coisa para não concluir, para não terminar. Nós vamos falar disso na Maratona. Maratona Mudança de Hábito, eu vou trazer aspectos da neurociência, da ciência e da Bíblia. Os três juntos, ok? Eu sempre trago a Bíblia, só o que a Bíblia valida, eu trago da neurociência para você e da ciência, ok? Mudança de hábito é um loop, é um ciclo. O hábito é um ciclo, né? Algo que você sempre repete. O hábito de criticar, o hábito de julgar os outros, o hábito de procrastinar, de sempre deixar para depois, o hábito de você tá sempre começando e não terminando, se torna um hábito. O teu cérebro já fica registrado. Eu comecei, eu vou até certo ponto e eu largo. Eu comecei e vou até certo ponto e eu largo. Gente, eu luto até hoje com isso constantemente. É uma área que pra mim é um baita desafio. Quase tudo, eu sempre, quando tava nos 90% eu não conseguia terminar. Eu travava. Eu descobri que isso estava tão em raízes profundas, a ponto de, por exemplo,
Na minha faculdade, eu fiz a faculdade de jornalismo. Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, olha só, quando eu estava para concluir meu projeto de conclusão de curso, eu já tinha feito 90% dele, faltava só digitar algumas coisas, formatar e tal. Eu parava na frente do computador, colocava minhas mãos assim e eu travava os dedos. Inconscientemente eu estava me auto-sabotando, como se eu não merecesse aquela conquista. Tem gente que está sempre perto de conquistar algo e perde. Ou tem gente que conquista e perde logo, também se auto-sabota depois. A gente vai falar sobre isso lá na Maratona Mudança de Hábito. Por quê? Porque tem coisas que não mudam os hábitos porque você está ali encruvinhado com um negócio, com um problema desde a sua infância. Às vezes foram traumas que você passou. Às vezes foram situações que você passou, ou que você viu sua mãe fazer e você repete, ou que você viu seu pai fazer e você repete. Faz sentido para você? Quando você passa por alguma coisa, que você olha assim, puxa, é mesmo, será que minha mãe fazia igual eu faço? Deixa eu olhar minha mãe. Minha mãe era assim com os filhos dela? Minha mãe era assim com o marido dela? Minha mãe era assim? Começa a olhar para sua mãe, olha para o seu pai, olha o relacionamento entre vocês, tem alguma coisa que se repetiu com seus filhos. A tendência é que algumas coisas você não consiga mudar até por causa disso. Até porque você teve um registro neural, você viu e ouviu desde o ventre. Cresceu vendo, foi repetindo e foi reforçando aquela informação, ela foi repassando. Você viu várias vezes, foi repassando na sua mente, certo? Você que quer mudar, ok, você tá no lugar certo. A Maratona Mudança de Hábito começa amanhã, então não tem nada melhor para você. Tem gente que quer sair da tristeza, tem um hábito de se agarrar à tristeza. Você sabia que é um hábito? A gente fala, a neurociência fala de vícios emocionais. O que são vícios emocionais? É quando as suas moléculas, as MDS, moléculas de emoções, elas estão viciadas. E aí o que acontece? São moléculas que se unem e elas são viciadas para que você passe pela mesma situação. Então tem gente que é viciada na tristeza, viciada em chorar, viciada em se vitimizar. Então as coisas acontecem na vida dela, a mente dela está preparada para vê-la como uma pessoa impotente. A mente dela está preparada para trazer tristeza e falar para ela que ela é uma inútil, que ela não serve para nada. Ou a mente dela está preparada para ela achar que ela é injustiçada a vida inteira. E não que ela não tenha sido, só que a mente colocando essa identidade, aquilo que imagina em sua alma, assim é. É assim que a Bíblia fala, em Provérbios 23:7. Você acaba deixando aquela informação com uma verdade para você. Aí cuidado. Cuidado, porque isso pode fazer com que você paralise a sua vida inteira. E pior, você não consiga ser melhor. Ser melhor como mulher, como homem, ser melhor como mãe, como pai, ser melhor como filho, como filha, ser melhor profissional. E a vida não sai do lugar. Então, cuidado com os hábitos negativos, eles podem vir de vícios emocionais. Então, a gente vai falar de tudo isso, ok? Inclusive, para esses vícios emocionais, quando o seu vício emocional ele é muito instalado, você precisa de um curso para fazer. E o Protagonize Suas Emoções é o melhor curso para você fazer isso. Não conheço nenhum curso melhor do que o Protagonize para você mudar. É uma cirurgia para quem tem vício, para ser liberto do vício, né? É uma clínica de recuperação, o curso Protagonize Suas Emoções. É um curso que eu vou abrir vagas no final da maratona, depois que acabar a maratona, no finalzinho dela, eu vou abrir vagas para o Protagonize esse ano, a primeira vez. Então, você já enche teu coração de expectativa se você é uma pessoa que precisa mudar chaves poderosas para doutrinar suas emoções, para pegar e dominar suas emoções para elas não te dominarem mais, romper vícios emocionais e ir além. Vícios emocionais da infância, lá é tudo tratado. Então vamos lá. Hábito de que mais? Hábito de culpar. Olha só, hábito de se culpar diante dos seus erros, a ponto de sempre se achar uma impostora, um impostor. A ponto de você sempre se olhar assim, nossa, não, mas alguém te pede para fazer alguma coisa. Aí você tem um hábito de primeiro pensar, não,
Eu não, faz que eu não passa para outro. Ai, quem sou eu para fazer isso? Ai, eu não dou conta. Ai, o que vão pensar de mim? Ai, sabe assim? Tem gente que tem hábito de mandar em todo mundo. Hábito em tudo, a pessoa da ordem ela não pode ouvir. Hábitos de falar. Hábitos de você falar tanto que você nunca, absolutamente nunca ouve. Você já conversou com alguém que você tá falando, mas ela não tá ouvindo o que você tá falando? Tem temperamentos que é o forte. O meu é que eu tenho que cuidar muito, né? Então eu aprendi a ouvir, eu aprendo constantemente a ficar, porque a tendência é atropelar, pensar mais no que você fala do que no que. Sem estar se preocupado com ouvir, né? Geralmente isso é um ato de egoísmo do nosso caráter aí, bem falho. Então é um cuidado que a gente tem que ter, uma verdade, uma honestidade que a gente tem que ter com a gente mesmo. Você tá doido para mudar de hábito, você tem que estar lá na maratona, ok? Mudança de hábito. Que mais? Aí tem gente que sente essa impostora, né? Eu vou falar um pouco mais dessa impostor. É aquela pessoa que eu várias vezes passei por isso. Quem sou eu para ser coach cristã? Eu pensava. Eu vou falar aqui, mas eu também passo por tantas batalhas no meu dia. Quem sou eu para falar desse assunto? Se é um assunto que toda vez eu tô vencendo, mas eu venci várias batalhas, não é porque algumas eu ainda tô aprendendo que eu não posso falar. Eu sei que o fato de eu falar, você precisa ser usado nessa geração, gente. Você não pode passar por essa terra sem ser usado. Deus precisa de nós. Deus quer contar com você. Alguns, eles deu muito talento para contar em grande escala. Outros, ele fez você. E a recompensa é a mesma. Se você tem menos trabalho, com menos talento, fique feliz, né? Independente do que Deus te deu, só que é para contribuir com o lugar onde você está, ou para sua família, para sua geografia, para o seu bairro, para sua igreja, para sua cidade, não sei. Mas você precisa ser usado. Então não adianta você, se você tem o hábito de sempre se sentir que você não é tão bom assim, que tem outros melhores que você nunca vai protagonizar o seu propósito nessa terra. Faz sentido para você? Faz sentido? Você merece, presta atenção, você merece viver tudo que você nasceu para ser. Você merece viver tudo que você nasceu para fazer. E você merece alcançar tudo que você nasceu para conquistar, porque Jesus pagou um alto preço para nos dar vida abundante. Jesus pagou um alto preço para que nós fôssemos perdoados e redimidos. Se você tem hábito de se culpar, eu quero te dizer, não interessa os seus erros do passado. Jesus joga no mar do esquecimento. Ainda que você tenha falhado, ou tenha tido uma única falha, que tenha levado você a se culpar até hoje por causa das consequências dela, eu quero te dizer, eis que o Senhor ele é especialista em fazer tudo novo. Ele é especialista de instalar um novo tempo. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que também é o nosso Pai amoroso, bondoso. É um Pai que ama e o que Ele mais quer é ver você feliz, sim. Deus não é um Deus que é mau, que é que quer castigar. Tem gente que enxerga Deus assim. Deus é um Deus que quer ver você com uma vida abundante, plena. Ele nos fez para prosperar. Ele nos fez porque Ele nos chamou. João 15 diz que nem foi você que escolheu Ele, que foi Ele que te escolheu. Pode ler lá. Ele te escolheu e Ele ainda te nomeou para que você vá, quer dizer que para você, antes para que você esteja em movimento e para que você dê frutos e frutos que permaneçam. Dar frutos é fazer aquilo que você nasceu. Uma árvore ela existe e ela tem valor porque ela dá frutos. Quando ela dá frutos, todos se aproximam. Quando ela dá frutos, ela enche de... Olha, ela floresce. Ela floresce e dá frutos, ela tem mais beleza, ela tem sabor, ela tem beleza. Então, Deus quer isso para mim e para você. Então, se Deus quer isso, Ele quer isso, porque a palavra diz que ainda que a gente passasse por tribulação, Ele veio para nos dar vida. Vida abundante. A vida abundante é uma vida abundante não porque você vai receber tudo que você gostaria, mas tudo que você precisa sim. Né? Ele vai trazer até você. Ele quer que você seja grato e satisfeito com aquilo
que ele já te deu. Grato e satisfeito com a família que você tem. Grato e satisfeito, porque aí o que te acrescentar é lucro, na verdade. Mas se você, sabe a história de eu não tenho tudo que eu quero, mas eu amo tudo que eu tenho? Então, que as coisas, que as novas conquistas, os novos territórios que ele ainda quer te dar, que isso seja para cumprir um propósito maior. Mas que você já esteja feliz por causa da alegria da salvação, não é verdade? A alegria da salvação, mas o que Deus quer, Ele é um Deus, Ele é um Pai. Eu me lembro, gente, você sabe que eu esperei 13 anos para encontrar alguém que eu entendesse que fosse uma bênção para somar no meu propósito. E em 13 anos, eu me lembro que, gente, passa um ano esperando, 2, 3, 4, 5, você fica assim... Nossa, 5 anos, nossa, 6, 7, 8, aí você fala, caramba, é muitos anos, parece que eu vou... O que a minha mente já estava achando? Que eu ia ficar sozinha para sempre. E olha o que acontece quando você fica assim, talvez você tenha planos e projetos e estavam assim, esperando há muito tempo. Mas tem horas que eu pegava e chegava diante de Deus e falei, Pai, eu sei quem Tu és para mim. Tu és meu Pai. E meu Pai que nunca me abandona. Tua palavra diz que o Senhor nunca me abandona e nunca me abandonará. A tua palavra diz que se para o homem que é falho, um filho chega e pede pão, o homem não dá pedra, quem dirá o Senhor? O Senhor que é amor, Ele que é a bondade, né? Que é a longanimidade, que é a benignidade. Deus é bom. Esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus não muda porque você erra. O caráter de Deus não muda porque nós falhamos, por isso que eu quero te encorajar a não olhar para as suas culpas. Existe uma multidão de pessoas paralisadas, se culpando ou falando, sabe, entristecidas. Talvez você olhe para a sua vida e você fale assim, puxa, o que eu estou vivendo hoje não é o que eu gostaria de estar vivendo nessa fase da minha vida. Eu esperava ter tido muito mais conquistas. Ok, e daí? Viva... Só que a mentalidade que você tem hoje, talvez você não teria se você tivesse conquistado tudo. Porque talvez isso te afastaria de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia, né? E eu e Felipe comentando como que é um padrão de repetição na palavra de Deus. Mostra o povo de Israel, o povo escolhido. Deus nos escolheu. Olha só, e quando ele escolhe o povo, ele liberta, tira do Egito, tira da escravidão, faz um punhado de milagres, né? Uma multidão de milagres, abre o mar para eles passarem, depois ele acaba com os inimigos no mar mesmo, quando os inimigos passam, ele dá o maná, o sustento enquanto estão passando pelo deserto, ele tem a terra prometida, e assim, o povo tá lá reclamando quase sempre. Quem reclamou nem o conquistou, foram os filhos que aprenderam a valorizar, né? A valorizar quem Deus é. Eu espero que eles tenham, eu imagino, né? Eu imagino que eles tenham tido uma atitude muito diferente, que Deus deu uma chance para a geração mais nova. Quando eles conquistam a terra dos sonhos, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, você sabe o que acontece? Acontece que eles passam por muitas lutas, conquistam como posse. Depois que Josué morre, eles ficam um tempo até ir para Juízes. Aí o que acontece? Mesmo os juízes, quando eles estavam meio que sem líder, a primeira coisa que eles faziam, abandonar Deus. A primeira coisa que eles faziam, adorar outros deuses. É a gente, quando coloca a nossa expectativa no dinheiro, a gente está adorando, achando que o dinheiro vai dar mais provisão do que o próprio Deus. Nesse tempo onde que a economia está abalada, nesse tempo onde que as tuas finanças pode ser que dê um baque, talvez algumas pessoas, né, os profissionais liberais já estão assim, meu Deus, eu não pude sair de casa, quem vive de serviço, tem gente que foi mandada embora, tem gente que, enfim, tem tantas situações, tantos casos. Se você colocar toda a tua expectativa, a tua segurança, se você coloca a tua segurança em qualquer coisa que não seja em Deus, é idolatria. Você está adorando, você está colocando aquilo como mais importante. Se as coisas desequilibram e você põe sua confiança, expectativa no Senhor, Ele vai te surpreender em qualquer momento. Porque Ele não te desampara, é promessa, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Isso está na palavra dEle. A palavra dEle é a mesma ontem, hoje, será para sempre. Você pode confiar na palavra de Deus e mais do que em qualquer circunstância e qualquer situação. Então, ainda que você tenha esse hábito, você precisa romper os hábitos.
trazendo a consciência de quem você é e quem Deus é na sua vida. Igual eu te falei, no meu tempo de espera, o que eu fazia? Eu chegava diante de Deus, tu és bom, tu és um pai. Eu tenho certeza que no tempo certo o Senhor tem algo para somar no meu propósito. Mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor me dê clareza quando isso aconteceu. Que o Senhor sinalize veementemente as suas bênçãos para que eu saiba que venha do Senhor. Então muda tudo, muda tudo. Quando a gente tem esse olhar, faz sentido para você? Faz sentido? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Ai, gente, sabe um hábito que às vezes você não percebe, que você pode ser que você tenha? Ó, quem identifica, modifica. Então eu tô falando de tudo isso para te ajudar a identificar, para não repetir. Por exemplo, preste bem atenção a isso. Quem tem filhos aí? Quem tem filhos? Né? Fala aí pra mim quantos filhos você tem. Se você tem filhos, só responde. Tem tantos filhos, só pra eu ter uma média aqui. Né? Vai respondendo aí quantos filhos vocês têm, que eu gosto de... Eu vou lendo aqui e pensando já você lidando com essa galera toda. Ou com um que seja, né? Tem gente que tem um filho que dá mais trabalho do que 5 filhos juntos, não tem? Então vamos lá, tem gente que tem hábito de ferir a identidade dos filhos, sem perceber. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Tem gente que tem um hábito de falar, ô moleque danado, misericórdia, não fala isso. Esse menino só dá trabalho. Você é burro, menino, fez isso de novo. Entendeu? Ah, você é besta, guri. Idiota, às vezes você está repetindo o jeito da sua mãe falava com você, ou que seu pai falava com você, né? Tô vendo vocês falando aí dos filhos, que legal. Então, até hoje, isso com criança pequena e com adulto também, às vezes você fica duvidando, às vezes você fala assim, ih, meu filho, cuidado, meu filho, isso vai dar em nada. Cuidado, meu filho, você vai... Não, de novo isso, sabe? Toda vez que você traz esses pesos, você fica com o hábito de criticar o seu filho, de fazer com que ele não acredite em si mesmo. Na Maratona Mudança de Hábito a gente vai falar sobre isso, sabe? Às vezes a gente amaldiçoa sem saber, você denigra a identidade do seu filho, é quando você faz ele se sentir incapaz. Por quê? Porque ele acha que ele não é um vencedor, só que Jesus disse que nele nós somos mais que vencedores. Então não tem... Aí tudo aquilo que você fala e você foca no erro. Você não arrumou seu quarto de novo. Você falando para ele o quê? Inconscientemente você está falando que ele é incompetente. Você não fez isso de novo. Quando você foca naquilo que ele não fez, naquilo que ele erra, você está ajudando a mente dele a acreditar que ele não é capaz, que ele não dá conta, que ele é um derrotado, que ele é um fracassado, que ele é falho, que ele é fraco demais para aquilo. Olha que interessante. Então, se você trouxer a sua consciência, uma consciência diferente, você vai falar assim, filho, vem cá, você dá conta, você é um campeão. Filha, vem cá, você é uma princesa. Princesas cuidam do seu castelo, seu quarto é o seu castelo, entendeu? Você vai fazer ela se empoderar, você vai fazer ela entender, porque Deus, nós somos filhos do Rei dos Reis, ela é uma princesa, ela precisa trazer a consciência, o cuidado com a identidade, que a gente tem o hábito de toda vez focar no erro, toda vez criticar e vai denegrir a identidade dos filhos. E olha, não é só filho não, marido também. Marido, aí... mas você tem que pedir 300 vezes para você trocar essa torneira, essa lâmpada, arrumar tal coisa, né? Isso daqui vai passar não sei quantas primaveras, e aí, em vez de você fazer a pessoa querer ir lá fazer acontecer, você tá com o hábito de colocar ele cada vez mais para baixo e falar assim, marido, você é um incompetente. Você tá entendendo? Quando você está usando palavras, tem que cuidar, tem gente que tem esse hábito, o hábito de olhar só o erro das pessoas, o hábito de focar o que ele ainda não fez, mas ele ainda não fez. Assim, amor, eu boto fé em você, hein? Eu boto fé que essa lâmpada aqui, ó, vai ser trocada. E você vai lembrar. E não tem ninguém melhor para cuidar da nossa casa, dessas coisas do que você, meu amor. Mas quando você trocar, vai ficar... eu acho que entendeu? Quando você fala diferente, agora você só reclama, criatura. Você tem hábito de falar as coisas em vez de conquistar a confiança, conquistar as pessoas para fazerem aquilo que você acha importante. Porque pelo fim, o que você quer é o resultado, né?
É que a lâmpada seja trocada, sei lá, eu tô falando da lâmpada, mas você provavelmente vai lá e você troca. Conta, Mas que seja conta aquela história do Deco, do sopro do quê? do fôlego de vida, que ele tem um pouquinho de Deus dentro dele. Quando Ai, ele eu vou chamar o Felipe pra contar essa história que eu achei tão linda. Pode contar. Amor, eu nem lembro direito, amor. Eu não lembro direito. Tem uma história que a gente achou tão bonitinha. Não. Tem uma história que ele tá o mais ocupado hoje. Tem outras coisas aqui pra fazer. Mas ele tem uma história que ele contou pro filho dele, né? Que ele tem... quando ele não tava se achando capaz, o Felipe foi lá e falou com ele, filho... É mais ou menos isso, né, amor? Se não for, você me corrige. Filho, você tem Deus morando dentro de você. Você tem o fôlego de Deus dentro de você. Quer que eu conte? Então, aí, tá vendo? Tô falando que eu não lembro. Eu não lembro. Ele sabe que eu não guardo nada das histórias. Ele vai vir contar aqui pra você. Vem cá, amor. Conta que vale a pena. As pessoas vão se inspirar e falar isso pros filhotes. Dia das Mães em especial. Oi, gente. Não, hoje eu tô de filtro. É. Bom dia. Vou contar rapidinho aqui. Um dia desses o André estava muito chateado com a questão dos deveres dele, né? Essa questão de aula online e muitos deveres. E ele estava estressado e chorando, dizendo que não conseguia fazer. Chorando, eu levei ele ali para fora. Falei, filho, deita aqui. Olha pro céu. Bom dia, Ana. Falei, olha pro céu. Você tá vendo essas estrelas? E comecei a falar para ele, né, que... O pessoal rindo do filtro. Do filtro, eu vou tirar o efeito dele. E comecei a falar para ele, falei, filho, você já parou para pensar que Deus criou tudo isso só com uma ordem, só com uma palavra? E comecei a falar da criação do mundo. E falei para ele, e Deus só deu ordens, mas sabia que para criar o homem foi a única criação que o Senhor se ocupou de ele ir lá e colocar a mão. Ele pegou e moldou, pegou o barro. Contei a história da criação para ele. Falei, ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou o fôlego de vida sobre Adão. Então, filho, olha só como Deus é poderoso. Só com uma ordem ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou o mar, ele criou tudo que existe. Mas no homem, ele soprou o fôlego de vida. Quer dizer que a gente tem um pouquinho de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, filho, olha só. Se Deus é tão poderoso, Ele colocou um pouquinho dele dentro de você, você não acha que você consegue, que você é capaz? Você é capaz, você tem um pouquinho de Deus dentro de você. Enfim, eu falei isso, né, na linguagem dele, e ele ficou maravilhado. E ele se achou, falou, caramba, eu consigo. E ele voltou, parou de chorar, voltou, fez todos os deveres, e desde então ele tem feito, né, amor? Faz Sim. logo cedo e fica todo contente que, eu já fiz, já terminei. E pronto, isso para ele foi uma semente do potencial que ele tem. Ele saber que dentro dele ele tem um pouquinho de Deus. Então, isso eu aprendi com a Ellen, esse lidar, esse trato de impulsionar a criança dessa forma. Porque talvez em outro momento ficasse... mas pô, você não consegue, você tem que fazer, eu só cobrasse, ao invés de incentivá-lo da forma que eu fiz. Isso faz muita diferença para as crianças, né? Para os filhos de forma geral. Para os filhos, para o cônjuge, para todo tipo de relacionamento. Verdade. Obrigada, amor. De nada. Gente, Participação vou voltar especial. ali que eu estou trabalhando bastante. Então, eu não lembrava como eles tinham falado. Mas a ideia sempre é essa. Você não, ao invés de você olhar o que o menino está fazendo de errado, ou o que seu marido está fazendo de errado, ou então o que a criança está fazendo de errado, você vai lá e planta uma semente que vai fazer com que ele veja que há potencial dentro dele. Vou indicar um filme para vocês, tá bom? Se você não assistiu, e se você já assistiu, assiste de novo, olhando o exemplo dessa mãe que fez toda a diferença na criação desse menino. Eu e o Felipe assistimos, eu já tinha assisti com o Felipe, ele ficou maravilhado, já passou por um monte de gente, assistiu de novo, né? Mãos Talentosas. Você não assistiu ainda, Mãos Talentosas, a história de um médico que deu conta de... Só que aí mostra a história dele quando criança e as dificuldades que ele cresceu e como a mãe dele foi fundamental para ele ser um médico que aprendeu a fazer até assim, ele dividiu, sabe, gêmeos que nasceram com a cabeça grudada.
Então, ele conseguiu fazer, o primeiro médico conseguiu fazer cirurgia, assim, mantê-los vivos. E aí mostra, e é a história real. Mãos Talentosas, fica a dica pra você, se você não assistiu, você vai se inspirar demais com esse filme, é lindíssimo, lindíssimo. Então, assim, eu quero te encorajar hoje a identificar essas questões, né, que esses hábitos que estavam destruindo a tua casa, destruindo a tua família, destruindo até o teu casamento. Tem gente que tem o hábito de rejeitar ou de se sentir rejeitado. Sabe? Toda vez acontece alguma coisa. Ah, tá vendo? Chamou todo mundo, mas não me chamou. Essa fala, chamou todo mundo, mas não me chamou, é fala de dor. É fala de que mexeu num aspecto de rejeição que não começou agora. Porque se a pessoa não chamou, ela pode ter esquecido. Normal. Quando que você não esqueceu de alguém em algum momento da sua vida? Todo mundo esquece. O que você vai querer ficar bravinha, chateadinha e não sei o quedinha, né? Eu sempre falo, quem participa das minhas palestras sabe, né? Eu falo que é mimimi. Né? No meu curso, no Protagonize Suas Emoções, eu sempre falo dos nossos mimimis. Se a gente não identifica, a gente vai viver com mimimi. Para de coitadismo, né? Pequeno... Ah, tá vendo? Falou aquilo só porque foi indireta pra mim. Todas as pessoas que têm esse tipo de fala, eu já tive, né? Eu já tive. Então, quando você identifica isso, você começa a perceber, peraí, será que eu não tô cheio de mimimi? Esse mimimi, ele veio de algum lugar. Eu falo mimimi pra você se incomodar. Mas ele veio de algum lugar. Se incomodar pra mudar, tá bom? É pra te ajudar, pra mandar uma mensagem pro teu cérebro que isso não é bom. Mas o fato é que ele veio provavelmente uma raiz de rejeição, que veio de um pai ou uma mãe que preferiu seus irmãos a você, que vem de uma história onde que pai ou mãe foi ausente porque trabalhava demais e você sentia saudade deles porque eles não brincavam com você, não davam atenção pra você, não te ajudavam, ou enfim. Gente, o filme é Mãos Talentosas, tá? É um filme antigo já, vale a pena, mas vale muito, muito a pena. Mãos Talentosas. Então, assim, se você trazer essa consciência de que você tem os seus mimimis, você fala assim, puxa, eu tenho coisas a tratar. Eu preciso da maratona mudança de hábito, talvez você precise até do protagonista das emoções, né? Eu não sei o que você precisa, mas você precisa intensamente buscar algo, pagar um preço para mudar essas coisas, porque isso tá trazendo tristeza para você. Porque a rejeição faz com que você sinta sempre coitadinha, sempre vítima, e a pessoa vítima, ela não vai para o próximo nível. Isso é neurociência. Tem um estudo que fala que toda pessoa que transfere a culpa para outras pessoas, ou ela se vê como uma vítima, tá todo mundo me perseguindo, ou senão, nada dá certo para mim. Essa síndrome de se achar a piorzinha, o piorzinho, de se achar aquele que não dá conta, essa síndrome de se ver como fracassado, como derrotado, se você se vê assim, cuidado, é um hábito dos teus pensamentos, você tem como mudar, você precisa protagonizar suas emoções, mudar isso. Então, vem pra maratona, mudança de hábito, que vai te ajudar a trazer muito clareza sobre isso, ok? Então, é muito importante que você tenha essa consciência. E o meu trabalho com você hoje é trazer isso aí, porque, gente, faz sentido para você que todos esses hábitos que nós comentamos aqui podem transformar a sua casa? Faz sentido para você que se você continuar sendo... Você ouve alguma vez seu filho ou seu marido falar que você é chata? Eu quero te falar que se você ouviu mais de 2 vezes ou de mais de 2 pessoas... Abre seu coração que eu vou falar, põe amor nas minhas palavras, mas eu vou te dizer, é verdade. É verdade. Vocês estão falando que você é chata, você ouviu mais de 2 vezes? É verdade. Vocês estão falando pra você que você é dona da razão mais de 2 vezes, mais de 2 pessoas confirmaram isso? É hora de você ter coragem de olhar pra si mesmo e falar, eu preciso de ajuda. Tô sendo orgulhosa, tô sendo orgulhoso, eu não tô querendo, eu quero fazer as coisas do meu jeito, tô cheia das minhas justiças próprias, eu tô me dando um monte de justificativa que o problema é que os outros não me reconhecem, porque eu faço isso. Você olha tudo que você faz e você se sente injustiçado, quero te dizer, é um hábito da tua mente. E quando esse hábito de vitimismo, ainda que as suas justificativas sejam reais e sejam palpáveis, elas não servem para nada. A Bíblia diz isso. Lá em Isaías 64 vai falar que as nossas justiças para Deus, que a gente justifica, são trapos de imundícia.
Você entende isso? É trapo de imundícia você se justificar, não vai te ajudar. Ainda que seja verdade, não vai te ajudar. Você tem que parar de contar historinha aqui pra você mesmo, pra dizer o quanto que a tua vida tem... Não, fala assim, peraí, deixa eu ver o que depende de mim pra eu mudar. O que depende de mim? O que eu tenho que ler? Que curso eu tenho que fazer? Com quem que eu tenho que colar? Quem eu tenho que ouvir mais? Quem eu preciso todo dia estar renovando? Vou colar nessas pessoas, eu vou ouvir a voz dessas pessoas, eu vou chegar perto. E aí você não vai mudar, se você não inundar sua mente com novos pensamentos, você não vai mudar os seus sentimentos. O sentimento de derrotado, de tristeza, de chateação, de desânimo, o sentimento de impotência, o sentimento de que, de que as pessoas não gostam de você, que isso é sentimento, não é verdade. Sabia que sentimentos não são verdade? Sentimentos são corruptos. A Bíblia fala isso em Jeremias 17:9, que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? Então quer dizer assim, ele se desespera, o coração é a sede das nossas emoções. Nossas emoções se desesperam para nos corromper a nossa identidade, corromper as nossas atitudes. Aí você reage conforme as suas emoções, reage conforme a sua raiva em vez de dominar, pronto. Você acaba com o clima já do ambiente da sua casa, você já acaba o clima, você já faz todo mundo se sentir pior em casa do que melhor. E se você é mulher, e a maioria que está aqui é mulher, né? A grande maioria, você percebe o quanto somos termômetros, nós medimos o termostato da nossa casa, não é verdade? Então, assim, quando você tá mal, você contagia todo mundo. O marido vai ficar mal, os filhos vão ficar mal. Quando você tá bem, você contagia todo mundo, né? Ou você contamina com o que você tá mal, ou você contagia. Então, olha para você com honestidade, com clareza. Se você tá sendo o hábito de ser chata, se pergunta o que faz com que eles falem que eu tô sendo chata. Então, ainda que o que eu falo tem fundo de razão, tem justificativas para falar, o como eu falo, como eu conquisto a atenção que eu quero. Por exemplo, você quer conquistar que seu filho faça o dever sem reclamar. O que o Felipe fez? Ele fez, né? Eu sempre falava, a gente sempre que eu vou falar isso na Maratona Mudança de Hábitos, sobre identidade de comportamento. Baseado no conhecimento sobre a diferença de identidade e comportamento, Felipe foi lá e falou sobre isso, sobre que Deus fez o homem com as próprias mãos, soprou fôlego de vida, e que tem potencial dentro dele, de Deus dentro dele, que ele dá conta sim que ele é capaz, ele passou a acreditar nele mesmo. Né? A gente um dia foi meditar, até hoje, quando o André ora com a gente sempre lê um versículo, até precisa voltar a fazer. O hábito de você ler versículos com o seu filho pode fazer toda a diferença, né? O André, a gente fez uma leitura com ele de um versículo antes de dormir. E é aquele versículo que fala, né, que o quanto que as coisas da carne nos corrompem e que as coisas do espírito, as coisas do espírito, quando você obedece a Deus, as coisas do espírito, elas são vida. E aí ele trouxe para isso, e toda vez ele ora agora. Deus não deixa a gente fazer as coisas da carne, mas as coisas do teu Espírito Santo. Acho tão lindo que ele faz isso. Mas ele precisou dessa sementinha. E aí ele entendeu que quando ele obedece rápido, quando a gente é obediente e obedece rápido, você está honrando aos pais, está seguindo um princípio bíblico. E que toda vez que você faz isso, você se sente melhor. Eu sempre falei para ele, Deco, você se sente melhor quando faz isso. E além de você se sentir melhor, as pessoas vão ficar mais felizes. O seu pai vai ficar feliz porque você obedeceu. Quando ele entendeu isso, esses dias atrás, ele falou, olha só, eu obedeci rápido e foi muito melhor. Então você começa a incutir, em vez de falar assim, você nunca obedece, menino, você é desobediente, você não tem jeito. Tem gente que chama o filho desobediente, né? Outro meu marido fala que mudei, que tô muito chata. Então, em vez de criticar, às vezes você tá aqui comigo aprendendo, cuidado, você aprende tanta coisa, você fica exigindo que o outro, que não ouviu o que você ouviu, que não teve a experiência que você teve, tem as mudanças que você está tendo. Ele não vai ter, você precisa de mais paciência. Você precisa olhar pensando como você vai ser um exemplo a ponto de que ele olhe para você e queira buscar o que você está buscando. Queira buscar o Deus que você busca, queira ser transformado através dele, queira ler de repente o livro que você leu. Quando ele vê a sua mudança, você vai inspirar para que a pessoa mude também. Então, cuidado, tem hábitos que se você não perceber, você nunca vai mudar. Tem gente, de repente, que hábito que você tem?
que está fazendo com que seu marido chame você de chata? Que hábito que você está sendo mais aquela gotejante, como a Bíblia fala, né? Igual uma goteira, né? Fica insuportável, fica lá gotejando, caindo, aquele barulho chato. Ou então, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, começa a pensar como você vai transformar essa atitude negativa, esse hábito negativo. Peraí, eu tenho um hábito, eu tenho um feedback. Primeiro passo, pega o feedback. Qual o feedback que estão me dando? Que eu sou chata, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou muito crítica, que eu reclamo demais. Pegou o feedback? Tudo você reclama. Aí você nem concorda às vezes, você tem sua justificativa. E aí eu vou te falar, várias vezes eu olho alguma coisa e falo, mas eu reclamei do quê? E na verdade, quando você pega aquilo ali e fala assim, deixa eu me observar, né? Para não ser, né, Aline, a mulher rixosa. Deixa eu me observar. Então, o primeiro passo é você olhar para você mesmo com honestidade, né? Ouvir o feedback e olhar com você com honestidade. Comece a se observar. Aí você se pergunta, peraí, como eu posso deixar de ser? Qual atitude eu vou ter que eu vou alcançar o que eu quero alcançar, né? Que eu vou alcançar aquilo que eu sonho. Qual atitude que eu posso ter para alcançar isso? Aquilo que eu sonho de relacionamento, de harmonia, ou aquilo que eu desejo que meu marido faça, meu filho faça. Como que eu vou alcançar isso? Não, ao invés de sendo chata, conquistando ele. Ao invés de ser chata, validando o quanto ele é capaz de fazer aquilo, o quanto ele é importante para contribuir na sua vida e na sua história. Aí você vai ver os comos. Na maratona mudança de hábito, isso vai ficar mais claro para você. Eu vou te acompanhar mais um passo a passo. Para aquilo que está muito difícil mudar, eu te ajudar, tá bom? Gente, né, a Marineide está falando que o esposo está muito nervoso, que ela descobriu que está com câncer. Né? Vou colocar você em oração, tá bom, querida? Pode deixar que você vai entrar em oração. Desestruturou a sua casa alguma coisa? Importante é você encontrar a live de ontem, né? Autoridade sobre o caos. Porque alguma coisa, quando vem uma notícia dessa, essa notícia, qualquer notícia que vem que é bombástica, que você não espera, que desestrutura tudo, faz com que todo mundo se desestruture. Seu marido pode não estar lidando com essa possibilidade, né? Ele não sabe lidar com as possibilidades do que isso pode ocorrer, do que ele vai viver. Ok, é hora de você buscar em Deus essa paz para poder transformar o teu ambiente, tá? Em Deus, para você, às vezes é você mesmo que vai trazer dependendo do quanto você está firmada ali em Deus, esse momento, às vezes você vai ser o que, às vezes os outros têm que ser para a pessoa que está assim, mas dependendo do quanto você está em Deus, é você que vai ser uma força para ele passar por esse momento, né? Você vai ser um exemplo para ele, na superação desse momento. Nós vamos estar orando por você, tá bom? Agora, 2 minutos. Nós estamos terminando, gente. Vamos orar então, né? Vamos orar. Então, você que está comprometida aí, em vez de ter cuidado, tá? Porque esses hábitos, às vezes, de você denegrir alguém da sua família, é o que empurra, muitas vezes. Isso não justifica, mas empurra. Empurra os filhos para as drogas, empurra os filhos para a rebeldia, empurra os filhos para buscar não ser parecido com você, porque ele precisa ver você como referência. E não como alguém que ele repulsa. Se ele repulsa você, ele vai buscar outros grupos para se sentir pertencido e amado. Então, cuidado, mude os hábitos, paga um preço para mudança de hábitos, que às vezes está levando a tua família ou teu filho, até o teu marido a desistir do casamento, né? Ou teu filho a, de repente, buscar outros caminhos que não sejam de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero pedir agora que cada pessoa que está aqui seja alcançada pelo teu Santo Espírito e que o Senhor o ajude esquadrinhando os corações e mostrando tudo aquilo que pode ser, que deve ser mudado. A tua palavra diz para a gente não entrar em formas nesse mundo. Não, hábitos são formas, hábitos são coisas que fazemos repetidas vezes. E quando fazemos, Pai, podem ser algo que nos constrói ou que nos destrói. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor ajude a identificar aqueles que estão destruindo, para que essas travas, para que essas pedras de tropeço sejam tiradas de cada casa, de cada família, de cada emoção, das emoções. Isso, Pai, acumula lixo emocional dentro de nós. Então, em nome de Jesus, ajuda agora. E todos aqueles que identificaram agora estão aptos a modificar. Prepara para o novo tempo, para mostrar esse caminho.
Pai, eu já quero te pedir para cada pessoa que está aqui, eu sei que a maioria já está na mudança, na maratona mudança de hábito, que o Senhor já prepare o coração como solo fértil, para ter um caminho de uma transformação real, mudanças fortes, verdadeiras, de dentro para fora, mudanças permanentes, para que a gente possa ser transformado pela renovação da mente e conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor veio dar vida, a vida em abundância, então que todos conheçam. Tudo aquilo que não é abundância está em disfunção que deve e merece ser tratado, então que todos possam tratar as disfunções e viver essa vida abundante no seu casamento, no seu relacionamento,